Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, aos espíritos amigos desta casa abençoada de Francisco de Assis, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para dar continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos ver o capítulo 110 e o tema é Vidas Sucessivas. Aqui neste capítulo, Emmanuel faz uma abordagem sobre a reencarnação, como chave para a compreensão da lei divina e da justiça divina. E ele destaca, a importância de compreender a reencarnação como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Os mecanismos do ser, do espírito, enfim, tudo aquilo que nós vivemos e que explica as desigualdades, as diferenças entre os nossos destinos e entre as aparentes injustiças. No capítulo 108, há 2 capítulos atrás, nós estudamos sobre a reencarnação, e que a nossa irmã Malu, ela falou muito bem por sinal, E hoje nós seguiremos refletindo sobre essa questão da reencarnação, das vidas sucessivas, as experiências na matéria, porque na verdade o espírito tem uma vida só, Essa vida que o espírito recebe quando criado pelo Criador. E aí por diante, mais desenvolvida, mais abundante, mas é a mesma vida, que através de experiências na matéria e fora dela, vai evoluindo até o ponto em que o espírito não precise mais da experiência na carne. É importante notar que em planetas mais evoluídos, a encarnação ocorre em uma matéria mais refinada e mais sutil, devido ao fato de que os fluidos destes mundos são mais puros e delicados que em comparação ao planeta Terra, por exemplo. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, há algumas considerações sobre as reencarnações em planetas assim mais evoluídos. Saturno e Júpiter são considerados os mais elevados do sistema solar. Lá, as encarnações são menos densas e menos materializadas do que a Terra. E o versículo que Emmanuel selecionou para o nosso estudo é o versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 7, em que Jesus diz a Nicodemos: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Aqui nesse versículo, a gente tem um diálogo de Jesus com Nicodemos, um fariseu que é considerado o mestre dos judeus na época. E Nicodemos procura Jesus para fazer algumas perguntas, porque ele queria entender o que Jesus trazia. Por outro lado, ele reconhecia que Jesus era um enviado divino, mesmo por causa de tudo que Jesus fazia. Então Jesus conversa dessa maneira simbólica que até ele não entende. E Jesus tem uma consideração que é muito interessante no Evangelho. É uma frase que descreve a nossa condição humana, que aqui ainda de como as pessoas podem ser ignorantes sobre os aspectos fundamentais da vida, mesmo tendo
o conhecimento, tanto conhecimento que tem, né, da ciência. E então Jesus, né, ele disse a Nicodemos: és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Como a dizer, você tem tanto conhecimento da lei, mas não sabe que você é um espírito? E você não sabe que a morte não é o fim? Você está ensinando para os outros espiritualidade e você não sabe quem você é ou o que você é? E especificamente nesse trecho, Jesus está falando do reino. Primeiro ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais adiante ele complementa: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí a gente percebe que tem duas etapas, né? O ver o reino e o entrar no reino. Aí há uma ligeira modificação. Primeiro eu preciso nascer de novo e segundo nascer da água e do Espírito. Aqui no nascer de novo, para nós espíritas, né, que já temos o conhecimento da lei da reencarnação, logo vem a ideia de realmente voltar à matéria, né, quantas vezes se fizerem necessárias. Então, o primeiro sentido é o das reencarnações. E o segundo sentido é mais metafórico, mais figurado, né, que é o nascer de novo em termos de propósito e de amadurecimento. Na história da teologia, baseada em conceitos e doutrinas estabelecidas ao longo dos séculos, a reencarnação foi posta de lado. Então, fixou-se nesse aspecto do nascer de novo mais metafórico, né? Que é pela questão do batismo, pela questão da mudança de vida. Mas é certo que há aqui um elemento da lei divina que é a reencarnação, que é uma das características da lei divina. E o Espiritismo vem mostrar para nós, por aquilo que Kardec construiu, a partir da ciência da observação, que de fato existe a reencarnação, e se aplica muito bem a essa fala de Jesus, para além do sentido metafórico que também se aplica, né? E por isso Jesus ainda complementa com aquela outra parte que nós mencionamos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, o sentido metafórico de renovação, da mudança, da transformação, é o nascer do Espírito, né? Mas o nascer da água é a ideia realmente de voltar à matéria. Porque a água é o elemento mais essencial para a vida na matéria. O retorno da matéria se dá por um mergulho na água, por um mergulho na placenta, né? O nosso corpo, em sua maioria, é composto de água. Então, o nascer da água é voltar à matéria. E o nascer do Espírito é renovação, é transformação. Porque eu só consigo entrar no reino de Deus se eu me melhorar. Então, eu preciso aproveitar o nascer da água para o nascer do Espírito, para progredir, para melhorar, né? Essa é a finalidade de voltarmos aqui. E Emmanuel inicia o texto comentando assim: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Então, ao longo dos séculos, a interpretação dessas palavras foi alterada para se adaptar a uma visão teológica diferente. Um exemplo disso é a interpretação
da relação entre Elias e João Batista. A teologia tradicional interpreta essa relação como João Batista tendo o mesmo espírito de Elias, mas no sentido de ter a mesma inspiração de Elias. E quando se lê o texto, as passagens ficam evidentes, que se trata de um mesmo espírito, né? E que retorna para dar prosseguimento à sua tarefa, como estava previsto lá atrás nas Escrituras, né? E a palavra de Jesus com Nicodemos foi suficientemente clara. Mas as pessoas querem defender determinados interesses e acabam excluindo determinadas compreensões, né? Porque vão ao encontro daquilo que gostariam. Então a gente as remove, define e nós vamos ter que entender dessa maneira. Mas aí vem a revelação, vem as leis divinas e elas existem, independentemente se a gente acredita nelas ou não. As leis existem e elas estão aí, né? Nós reencarnamos e reencarnaremos tantas vezes mais, independentemente de acreditarmos nelas ou não. Mas observando os fatos, fazendo uma ciência de observação, Kardec chegou às conclusões e disse: a reencarnação existe. Se aplica a todos os espíritos em processo de evolução. Enquanto não forem espíritos puros, estarão reencarnando. E aí recupera-se então esse sentido claro que ao longo dos séculos foi excluído, né? Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Aqui Emmanuel está dizendo que aqueles que estavam envolvidos em determinadas instituições, com uma doutrina que foi estabelecida, é de se esperar, né, que eles defendessem a sua causa e negassem todas as evidências que se tem em relação à reencarnação e escolhessem a interpretação que melhor se encaixa nas suas crenças, né? Evidências que a própria ciência vem estudando nos casos de reencarnação, de lembranças em crianças, né? Que relatam informações que de nenhum modo ou de outro modo poderiam ter, né? Quem busca a verdade deve considerar essas evidências e analisar a lei divina de forma racional. Sem a reencarnação, é difícil entender a vida, as tramas do destino, né? As desigualdades com a justiça divina. E aí, então, pelo caminho mesmo racional, às vezes nem tanto pelos fenômenos ou pelo fato dos espíritos terem mencionado isso. Ele chega à conclusão de que a reencarnação é realmente um elemento imprescindível para dar coesão à lei divina e ao processo da evolução. E por isso Emmanuel continua: a reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Como a gente já dizia, né? A reencarnação é uma lei universal, que nos permite evoluir e aprender com as experiências de cada encarnação.
É uma oportunidade para os espíritos evoluírem até o ponto em que passaremos a viver em definitivo no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Sem a reencarnação, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça, como ele disse, né? Porque se a alma é criada logo no ato do seu nascimento, da sua concepção, por que algumas são tão privilegiadas, têm uma vida tranquila, né? De tantas facilidades, enquanto outros não conhecem da vida senão a dor, a dificuldade, as deficiências, os diversos tipos de privações e expiações? Por que tanta desigualdade, tanta diferença, se nascemos ou se partimos de um mesmo ponto? Aí alguém poderia dizer, são mistérios de Deus. Mas ainda assim, isso representa um contrassenso. Se o compararmos ou se realmente tomarmos como modelo de justiça e perfeição absoluta. Vamos viver experiências diferentes, como na pobreza, na beleza corporal, na fealdade, na saúde, numa posição de prestígio, de influência, na vida apagada, na subalternidade, mas todas essas experiências fazem parte de um plano maior para ajudar o espírito a crescer. Então, cada espírito vai viver todas essas experiências até que saibamos passar por cada experiência com equilíbrio, com amor, com foco, né? E humildade. Passar pelo poder sem se perder no orgulho, na ambição. Passar pela fortuna sem se perder nos excessos. Passar pela pobreza com resignação, com paciência. Passar pela saúde do corpo ao longo de toda a vida, sem se entregar ao descuido, o desinteresse pelas buscas espirituais, aos excessos dos prazeres, né? Passar pela condição da enfermidade por toda uma vida, sem se entregar ao desespero, à revolta, à blasfêmia, né? Quando a gente conseguir passar por cada experiência da vida, extraindo delas o crescimento e o aprendizado, não precisaremos mais reencarnar. É como se alcançássemos um nível de evolução espiritual que não precisaremos mais voltar à vida da matéria para aprender. E voltando ao texto, Emmanuel prossegue. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Então, a reencarnação é uma expressão grandiosa, sublime, né, da misericórdia divina. Para os espíritos que num plano como o nosso da Terra, que somos espíritos ainda muito endividados, de muitos equívocos, né? E é valiosíssima a oportunidade de voltar à matéria com a bênção do esquecimento, né? Permite aos espíritos mais equivocados a bênção de um recomeço, voltar à matéria, ainda que num corpo repleto de dificuldades, ainda que em circunstâncias mais difíceis, para que ele possa ir se depurando, vencendo a si mesmo, na paciência, na luta, né? E eliminando os seus sentimentos de uma revolta, de uma vingança, do ódio, né? Do pretérito dos vícios, né? Quantas vezes a gente fala, puxa, se eu pudesse começar de novo, né?
Quantas pessoas falam isso? Mas a gente tem essa oportunidade através da reencarnação, né? Então é uma bênção rever antigos desajustes do pretérito, revê-los muitas vezes no seio familiar, recapitular determinadas experiências, oportunidades que não foram aproveitadas. Quantos séculos não seria necessário se não houvesse essa oportunidade, né, para um espírito se modificar, né? Se a gente não tivesse essa oportunidade de se modificar, se não fosse esse processo do esquecimento temporário, da reaproximação também dos antigos desafetos e recapitulação das experiências equivocadas. E Emmanuel prossegue. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. Então, a justiça humana ainda comete muitos erros. Temos muitas coisas a ajustar. Já avançou quando pensamos na justiça de 2000 anos atrás, né? Dos tempos de Moisés, por exemplo, né? Mas não entendemos as prisões como um processo educativo que deveria ser, do que um processo primitivo que acaba sendo. Muitas vezes, infelizmente, ainda temos a pena de morte no mundo. A justiça humana evolui ao longo dos séculos, mas ainda tem muito a melhorar. E Emmanuel continua. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectadas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Então, a providência divina é uma manifestação de misericórdia e do amor de Deus. Ela não pune os espíritos com sofrimentos eternos. Depende do espírito, da sua rebeldia ou do seu arrependimento, da escolha do espírito. Ele coloca os espíritos em circunstâncias específicas para que ele possa se desenvolver e melhorar. O esquecimento temporário é uma bênção que permite que os espíritos se concentrem no presente, né, e reconstruam laços. Isso ajuda os espíritos a se desenvolverem e melhorarem a carga do passado. A providência divina coloca ao nosso lado corações queridos para nos fortalecer na caminhada, que reencarnam conosco. Os espíritos superiores, eles mobilizam esforços para que a gente possa ter essa oportunidade. Então, a providência divina opera com grandeza e sabedoria, sempre visando o bem-estar e o desenvolvimento do espírito. Quando o espírito se arrepende e quer recomeçar, a misericórdia vem ao seu auxílio, como na parábola do filho pródigo, para que ele possa recomeçar, tem o auxílio do mundo espiritual para receber uma nova reencarnação e ser conduzido pelos benfeitores, quando não tem noções ainda, né, de preparar a sua nova reencarnação. Voltando ao texto, para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, um criminoso, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Então Deus não julga como nós julgamos.
ele vê os espíritos em toda a sua trajetória, considerando todos os fatores que o levaram a cometer aquele ato equivocado. Ele não vê apenas a maldade ou a bondade, mas sim o potencial para o crescimento e a melhoria. Deus não vê um algoz integral ou um espírito que é apenas sombra, né? Mas sim um ser em desenvolvimento. A justiça de Deus é perfeita, porque Ele vê o quadro todo, considerando todos os fatores envolvidos. A justiça de Deus é baseada na misericórdia e no amor incondicional. Independentemente do que o filho faça, o pai sempre estenderá a mão. Não vai privá-lo, não vai impedi-lo de que ele viva as consequências dos seus atos, mesmo que muito dolorosas, mas vai estar sempre lá para estender a mão e ampará-lo a superar-se, né? A reparar e a soerguer-se de volta para o caminho. Essa é a sabedoria magnânima, a misericórdia divina. E Emmanuel continua. Deus não vê apenas a maldade que surge, a superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. Então, desde vidas pretéritas, acontecimentos, relações, crimes do passado, posturas equivocadas, vão repercutir na vida presente e muitas vezes leva novamente à miséria, a desequilíbrio e a desajustes. Deus é justiça perfeita. Ele vê o quadro todo, porque estando na consciência de cada um, a cada um segundo as suas obras, a cada um as suas reais intenções e a cada um segundo as suas reais motivações, né? E Emmanuel termina dizendo assim: o algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços do sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então, não existe algoz integral ou vítima integral, né? Nós, humanos, não conseguimos alcançar todo esse quadro, mas Deus e os espíritos superiores conseguem. Deus e os espíritos superiores veem a complexidade de cada situação e trabalham para ajudar os espíritos a se reajustarem, respeitando a liberdade de escolha e o livre-arbítrio, né, de cada espírito. Cabe a cada espírito escolher o caminho que seguirá, complicar mais ou facilitar a sua situação. Mas a sabedoria magnânima, a misericórdia divina jamais nos faltará. E é a reencarnação uma das máximas expressões dessa misericórdia do Criador. Então, meus amigos, que possamos aproveitar ao máximo, né, a nossa reencarnação. Que possamos aproveitar esta oportunidade, essa bênção, né, misericórdia divina de Deus, né, para crescermos e evoluirmos, hoje e sempre. Um ótimo domingo a todos, uma excelente semana e que Jesus os abençoe. Obrigada pela atenção.